derrubou. Acontecia isso muito lá na pandemia, né? Mas hoje, dia 14 de maio de 2025, o Instagram me derrubou. Então eu vou recomeçar essa live do Adriano Ferreira, Introdução ao Estudo de Direito, uma obra que eu julgo essencial, é uma obra necessária não só para quem está estudando, porque isso obviamente faz parte da grade curricular, mas para que advogados formados possam revisitar a sua argumentação. Enfim, meus amigos e minhas amigas, eu falo hoje com Adriano Ferreira sobre a obra Introdução ao Estudo de Direito, uma obra que traz... Olá, Adriano, boa noite! Tudo bom, Léo? Como é que está? Boa noite. Tô ótimo, te ouço perfeitamente. Ah, que bom. Eu também estou ouvindo bem aqui. Que bom, deixa eu só dar uma corrigida aqui na minha... Assim, aí... Adriano, prazer te receber aqui. Eu recomecei a live, o Instagram derrubou a gente depois de anos, me senti na pandemia. E na vez passada em que eu fiz a abertura aqui, eu falei um pouco do sumário da obra e da importância que eu dava para a questão da formação do pensamento jurídico, tal como é a Introdução ao Estudo do Direito, não só para quem estava estudando direito, mas também para aqueles já formados que precisavam revisitar conceitos tão importantes, ainda mais porque, ironicamente, eu brinquei aqui com o capítulo 6, Interpretação e Aplicação do Direito, que obviamente é uma questão que a gente precisa reentender a todo novo dia no Brasil. Mas, Adriano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela escolha da editora Foco. Eu queria que você fizesse uma brevíssima apresentação da obra. Bom, primeiro, eu que agradeço, Nelson, seja a confiança de vocês em publicar meu livro, foi uma honra para mim, né? Já conhecia a editora e era um consumidor ávido, né, das obras que vocês publicam. Especificamente, o livro Manual Introdução ao Estudo do Direito, ele vem primeiro da minha experiência como professor. Eu leciono essa disciplina desde 2004, portanto, são mais de 20 anos lecionando. E a partir daí eu pensei em estruturar, seja para aquele aluno que está no primeiro semestre do curso, então ele precisa conhecer os conceitos fundamentais. Eu brinco que eu leciono muito para alunos de primeiro semestre. Eu não posso falar para eles o que é lei, perdão, usar a palavra lei sem explicar o que é Lei, lei. sim. Eu preciso trazer uma abordagem que esclareça o significado dessas palavras. Então, o início do livro é um desvendamento dos conceitos principais que compõem o vocabulário jurídico. Então, a gente fala do que é o direito, os significados da palavra direito. E, na sequência, a gente coloca uma questão fundamental e que, às vezes, hoje é esquecida. Será que o direito é justo? Pode parecer uma pergunta retórica, um pouco contundente, mas a questão se coloca de uma forma muito específica na história. A partir do momento que a gente acredita que o direito é feito por seres humanos, ele não vem da tradição mais profunda da sociedade, ele não vem da vontade dos deuses, surge a dúvida. Será que a gente fez a lei certa? Se nós somos humanos, nós podemos errar. E aí, o segundo capítulo traz uma reflexão sobre critérios que nós vamos usar para avaliar o direito que foi feito pelos seres humanos. O primeiro de todos talvez surja com o direito feito pelos humanos, que é o direito natural. Aí, outros critérios vão surgindo. A moralidade central de uma sociedade. Ou, no fim, claro, por que não falar da própria teoria da justiça? Afinal, a gente quer que o direito seja justo. O que é a justiça? O que significa essa teoria? Seguindo, eu entro no ponto específico do direito feito pelo Estado. E aí nós começamos a tratar das questões desse direito que é feito pelo Estado, que vão se transformar no que a gente chama de direito positivo. É o direito que está materializado nas leis. A partir daí, nós problematizamos a ideia
da norma jurídica, da regra jurídica, apresentamos esse conceito, problematizamos, e então entramos no conjunto das regras jurídicas, que é chamado de ordenamento jurídico. O conjunto das regras jurídicas possui algumas características. Quais sejam? A coerência. Eu não posso imaginar duas regras contraditórias. Ou, por outro lado, a completude. Imagina o juiz dizer, eu não vou julgar esse caso, porque não existe lei. Lei. Ele não pode fazer isso. Então, há instrumentos que eu apresento na obra, de que o juiz vai se valer, para resolver o problema que a gente chama de lacuna, de falta de lei. Ele vai ter que resolver o conflito, mesmo que, porventura, falte uma lei. E então, terminamos no ponto que você mencionava aí, nesse início, especificamente a questão da interpretação das normas jurídicas, os critérios de interpretação e os critérios de aplicação. Eu acho muito legal o ponto que você trouxe, né, de ser uma obra que pode interessar tanto ao aluno que está acabando de começar o curso, quanto aquele que ou está encerrando ou já encerrou o curso e precisa revisitar os conceitos de direito. Por que eu digo isso? Porque nessa minha experiência profissional, não raro eu encontrava alunos ou ex-alunos do primeiro ano, quando eles estavam lá no último semestre, no último ano do curso. E eles falavam, puxa, seria muito legal se a gente tivesse agora uma reintrodução ao direito. Olha, Eles, revisitar. e aí eu acho que seria uma reintrodução num nível superior, mas que fecharia um potencial círculo muito interessante na compreensão do aluno ou daquele que está se tornando ex-aluno, né, que está se tornando graduado. Então eu pensei em todos esses aspectos, né, ao compor o livro, que eu tive a felicidade que vocês publicaram, e tentando responder às indagações mais comuns que os alunos fazem durante as aulas. Adriano, você é um acadêmico por natureza, doutor em filosofia e teoria geral do direito, doutor em ciência política, doutor em literatura brasileira, mestre em direito político e econômico, mestre em teoria literária e graduado em direito. Ou seja, o livro foi de fato pensado para atender esse iniciante e esse graduado. Então, isso é de uma beleza no seu trabalho que muito nos chama atenção. E, obviamente, ao fazer aqui a sua apresentação na abertura anterior, eu passei pelo sumário para consolidar tudo isso que você disse. O livro é dividido em 6 capítulos, tanto para quem nos ouve aqui ao vivo, em reprise, no Spotify, no YouTube, saber do que a gente está falando. Então, é um livro de 272 páginas, agora eu me perdi aqui, só 264 páginas, e ele tem o seguinte sumário: o que é direito, como capítulo 1. O direito busca realizar o certo ou o justo, que é de uma filosofia sui generis, uma abordagem muito feliz. Direito estatal, como terceiro capítulo. Ordenamento jurídico, conceitos e fontes, é o quarto capítulo. Dinâmica do ordenamento jurídico, é o quinto capítulo. E a gente encerra com a interpretação e a aplicação do direito. Isso, obviamente, consolida aquilo que você nos explicou na sua fala anterior. E aí, eu explorava algumas questões importantes para que todos pudessem entender ou revisitar o direito, né? E eu queria que você explorasse um pouco a questão do direito e da moral. Todo mundo fala, moralidade. Não, direito e moral. Será que você pode explicar um pouco para a gente? Claro, são campos, é, para alguns, muito próximos, porém diferentes, para outros, são campos sobrepostos. Claro, eu tento trazer para o aluno, para o leitor, no livro, uma variedade de perspectivas. Para algumas teorias, o direito seria uma transformação das regras morais fundamentais da sociedade. Ora, Leon, a gente olha para a sociedade e a gente vê uma gama imensa de regras morais. Várias regras trazendo noções de certo ou de errado para diversas instâncias da sociedade. Só que algumas dessas regras são ou seriam fundamentais para a própria manutenção da sociedade.
Alguns teóricos defendem que, dada essa fundamentalidade, dado esse caráter essencial dessas regras, o Estado simplesmente as reforça, transformando-as em leis e, portanto, no direito. Para esses teóricos, que não por acaso são chamados de teóricos do mínimo ético, o direito transformaria as normas morais fundamentais em leis. Então, o direito seria a transformação. Nesse caso, não haveria uma separação do direito e da moral. Ao contrário, toda norma jurídica seria uma norma moral fundamental. Há alguns problemas com essa teoria. Eu acho ela muito sedutora. Porém, quando nós colocamos essa teoria em sociedades mais complexas, há um problema essencial. A moral fundamental, ou a moralidade fundamental para você, talvez não seja para mim. Sim. Haverá muitas divergências. E talvez nós sequer consigamos definir o que é essencial para ser transformado em regra jurídica. E muita coisa essencial deixasse de ser transformada em regra jurídica e perdesse a proteção do direito. A partir dessas críticas, surgem outras teorias que vão simplesmente separar os campos. Podemos pensar, talvez, num dos maiores nomes do direito no século XX, que é o Kelsen. O Hans Kelsen vai dizer simplesmente, defendendo essa relativização da moral, que o direito é um campo próprio. Eu te faria a seguinte pergunta, pensando num raciocínio inspirado no Kelsen. Uma lei é válida porque ela segue o direito natural, porque ela segue os preceitos morais fundamentais, ou porque ela segue a Constituição? Kelsen não titubeia. A lei é válida porque ela segue a Constituição. O que ele quer dizer com isso? O direito é um campo autônomo que não depende de qualquer moralidade para existir. Claro, ninguém nega que as morais possam interferir na elaboração das leis, mas uma lei só será lei não porque ela corresponde a esse valor moral, mas porque ela foi criada conforme os preceitos constitucionais. Então, colocando aqui dois extremos, eu percorro um ou dois caminhos intermediários também na obra, mas colocando dois extremos nesse relacionamento fantástico, né, para a teoria do direito. O primeiro extremo, o direito é uma parte, ainda que pequena, mas fundamental da moral. No outro extremo, o direito existe e ele se autovalida, sem a necessidade de recorrer a padrões morais. Magnífico. E, obviamente, tudo isso tem reflexo direto no capítulo 5 também, quando se trata da validade, da vigência, do vigor e da eficácia, que está intimamente relacionado. Perfeito, perfeito. Porque para um jurista, por exemplo, defensor de uma teoria do mínimo ético, ele vai pensar na validade ética da norma. Ele vai pensar que a norma é válida quando ela é justa. Ela é válida quando ela é aceita pela sociedade. Aí ela teria legitimidade. Porém, no nosso dia a dia do direito, nós vemos que não é isso que acontece efetivamente. Mesmo que todos venham a achar uma lei injusta ou uma lei imoral, essa lei pode vir a ter validade. E no nosso sistema, hoje, para que uma lei tenha validade, o fundamental é ela, por um lado, ser elaborada conforme os procedimentos previstos na Constituição, e, por outro lado, não desrespeitar os princípios constitucionais. É o que aparece aí no livro como a validade no sentido formal e a validade no sentido material. Magnífico. Para a teoria do direito, Léo, a validade significa simplesmente a norma pertence ao direito. Ela foi criada, foi publicada e ela é uma norma do direito. Ou, em outros termos, ela é válida. São premissas tão importantes, né, para o nosso dia a dia, para o exercício da advocacia, que eu não sei de fato como as pessoas podem viver sem ter um livro como o seu na cabeceira, independente de qual seja o grau dela, porque, vez por outra, ela está se questionando
a validade e a eficácia de uma norma e como é que ele pode defender um cliente. Mas, para que a gente, infelizmente, caminhe para um fim, eu queria que você amarrasse tudo isso com o item 6.1, que é, desculpa, 6.1.2. Quando interpretar, a gente está falando, claro, dentro do conceito de interpretação e aplicação de direito, e você faz a provocação. Quando interpretar? Exato. É, a, a questão da interpretação da norma jurídica é uma questão essencial. Alguns eu vou remeter até a uma lei francesa de 1793, eu posso estar errando um ano a mais ou um ano a menos, tá? Me perdoe se errei por aí, mas foi logo após a Revolução Francesa, acho que talvez um pouquinho antes. Logo após a Revolução Francesa, que acontece em 1789, os franceses acham que atingiram a perfeição na elaboração da lei, porque eles estão, por um lado, materializando os direitos naturais na lei, por outro lado, materializando o princípio democrático para a derrubada do rei absolutista. Eles acreditam que a lei está se tornando perfeita. Logo, uma lei perfeita tem que ser diretamente aplicada. Antes disso, o próprio Montesquieu escreve, e poucos notam isso, e perdoem-me os juízes, mas ele escreve que o juiz tem que ser um autômato. Autômato é a palavra que foi substituída no século XX por robô, que não tinha sido inventada. Então ele diz que o juiz tem que ser um autômato, um robô, que vai ser a mera boca da lei. E essa expressão fica muito consagrada. A boca da lei. O juiz abre a boca e fala a lei. Pensando nisso, os franceses criaram uma lei proibindo o juiz de interpretar as leis. O juiz deveria reproduzir literalmente o que está escrito na lei. Logo, eles se deram conta que isso era inviável. Pela razão que eu ia lhe expor. A lei é escrita em um texto, com palavras. E qualquer palavra, para que você entenda o que ela quer nos transmitir, precisa ser interpretada. Logo, toda lei precisa ser interpretada. A escola da exegese, uma escola francesa, que caiu agora na OAB, inclusive, mais uma vez, uma pergunta sobre a escola da exegese, era uma escola adepta dessa teoria de que o direito que está nas leis era perfeito, e o juiz deveria, se não interpretar, mas ao menos fazer uma interpretação literal. E aí eles vão resgatar um brocardo latino, que é in claris cessate interpretatio. Quando o significado for claro, cessa a interpretação. Ora, então, qual é a tese que eles vão trazer? O juiz vai interpretar a lei quando ela for obscura ou quando houver uma ambiguidade. A lei obscura é aquela que você lê e não consegue definir exatamente o que ela quer dizer. Há uma obscuridade. E a lei ambígua é marcada por uma potencial contradição. Ela pode significar coisas opostas. Ora, então você deveria interpretar uma lei até que a obscuridade ou até que a ambiguidade fossem eliminadas. Eliminadas. E aí se torna clara. E em claris, cessate interpretatio. Magnífico. É poesia. Poesia. Você tem razão. Magnífico. Adriana, eu estou encantado com a obra, com a sua clareza. Desejo que ela tenha vida longa entre os estudantes, que esteja na foco de hoje para todo sempre. E devolvo para você as palavras de encerramento, para que você diga ou enalteça ou resgate algum ponto que a gente não tenha tratado sobre uma obra que eu julgo relevantíssima para o direito. Olha, Léo, eu reitero aqui a minha gratidão, a minha felicidade, eu fico honrado de fazer parte da editora FOP, e eu tentei criar uma obra que está ao mesmo tempo presa à tradição da introdução ao estudo do direito, então é uma obra inspirada nos grandes juristas, nos meus professores, o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, por um lado, que trata diretamente da introdução ao direito, o professor José Eduardo Faria, que embora não trate diretamente da introdução ao direito, traz reflexões muito profundas sobre o tema, o professor Celso Campilongo, que foi meu orientador, que é um grande teórico do direito também,
Eu me inspirei muito no pensamento dessas pessoas e eu tentei, discretamente, mantendo a didática, trazer algumas pequenas novidades para as formulações tradicionais da introdução ao estudo do direito. Você vai notar perdido lá no ponto, no meio da obra, muito discreta, a, a questão do direito e da ideologia. Será que o direito pode cumprir as promessas que ele faz? Será que o direito pode efetivar essas promessas? E ao final desse tópico, dessa parte do capítulo, a questão: será que o direito no mundo atual está se tornando um direito precário? E, Será? e ele começa a mudar o seu papel e a adquirir uma outra relevância para a sociedade, ou numa sociedade que substitui o trabalho industrial, fabril, pelo trabalho uberizado, de plataformas, flexível? Talvez, talvez. Enfim, eu acho que essa seria a reflexão final, para indicar que, além do conteúdo tradicional didático da introdução ao direito, há algumas, tentei deixar, pelo menos, algumas pinceladas críticas no caminhar da obra. E acho que foi muito feliz. A obra, como eu disse, é completa e traz ainda essas características que você bem enalteceu. Só posso agradecer a sua presença aqui e desejar que outras obras também, que não só de introdução, venham para o nosso catálogo, que você produza mais conteúdos relevantes como esse, que fazem do direito a poesia que ele deveria ser, né? Obrigado, Ah, Adriano. muito obrigado, viu, Léo? Vou tentar produzir mais obras e, se tiver a felicidade de ser publicado, tentarei fazer com que elas sejam relevantes. Se Deus quiser, será. Muito obrigado. A todos que nos acompanharam, fiquem com Deus, com saúde e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, Adriano. Valeu!